Oi, pessoal. Eu sou a Pamela, do Comitê Técnico da Defesa Civil, e agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as diretrizes para comunicação e informação no Procon Edu. Bom, se trata do caderno 6 de diretrizes, e ele foi criado para orientar as dinâmicas e ações operacionais desse quesito. O principal objetivo dele é garantir que os alunos, professores, os servidores públicos em geral e os seus familiares mantenham-se informados de uma maneira correta, adequada, de modo a evitar qualquer mal-entendido, como, por exemplo, a propagação de fake news, e fomentar o engajamento comunitário no enfrentamento ao Covid. Bom, mas o que é a comunicação? A gente está acostumado a pensar nela como um processo simples de informar, mas na verdade ela é um processo. E aqui eu estou mostrando para vocês alguns questionamentos importantes no momento de vocês pensarem nessa comunicação. Seria o seguinte: o que vocês querem comunicar? A quem? Ou seja, qual que é esse público-alvo, né? Vocês vão ter desde os próprios funcionários do estabelecimento, aos alunos e membros externos, e outros ainda. E essa comunicação, qual vai ser a duração dela? É para ser uma comunicação curta, uma comunicação longa? Para cada público eu posso trabalhar uma duração diferente da minha comunicação. Quais meios vocês vão utilizar, né? Quais canais de comunicação? Quando que essa comunicação será realizada? Ou seja, dentro de um cronograma, de uma calendarização, quando é que ela vai ocorrer? Ela vai ser pontual? Vai ser algo mais contínuo? Ou pensa-se em colocá-la de modo cíclico? Como será feito esse processo de comunicação? E aí é estabelecendo os procedimentos para essa comunicação, com responsabilização, formação de equipes, um fluxo de trabalho. E quanto, no sentido financeiro e de outros tipos de recursos, vai custar esse processo de comunicação. Pensando justamente nisso, uma das diretrizes é constituir uma equipe responsável pela comunicação interna e externa, de modo integrado ao sistema de comando e operações, ou também chamado Comunidade de Gestão Operacional ou Comitê de Crise, onde vão estar definidas as funções e responsabilidades de cada membro, se possível, utilizando os procedimentos operacionais padrão. Se vocês forem ver no caderno do Procon Edu, tudo que está nessa tela está mais bem explicado lá. Mas no próprio Procon Edu, do preenchimento, vocês têm no quesito governança e operacionalização da resposta, as dinâmicas operacionais, já informadas ali em medidas sanitárias, gestão de pessoas, etc., que corresponde a cada caderno de diretriz. E o nosso de informação e comunicação, destacando a necessidade de se formar uma equipe com um responsável, para saber quem vai fazer o que nesse processo de comunicação. Para ajudar nessa elaboração, todas as diretrizes também contam com uma ferramenta de suporte, o SIM-W2H, que vai trazer de forma padronizada um pouco daquelas perguntas que a gente falou sobre o processo de comunicação. O que será comunicado, onde, quando, quem, como e quanto. E lá tem alguns exemplos também, e vocês vão poder estar completando isso com coisas específicas do estabelecimento de vocês. Bom, uma coisa importante é se pensar quais canais de comunicação serão utilizados. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Temos os tradicionais, o rádio e a TV, as mídias sociais como o Facebook, o Instagram e ainda algumas ferramentas do Google Fotos. Nesse quesito, é importante vocês responderem duas perguntas para escolher esses canais de comunicação. Qual é o mais confiável para o objetivo que vocês têm? E ainda qual que é mais utilizado pelo público-alvo de vocês? Por cada público-alvo, na verdade, né? Porque vocês podem ter 5 públicos-alvos e cada um desses públicos ter preferência por um desses canais. Nesse momento, é importante que vocês
analisem o perfil desse público-alvo para ajustar objetivos e metas e a linguagem dessa comunicação. E, nesse sentido, também, o formato da comunicação, considerando justamente a existência nesse público de deficientes auditivos, visuais, deficientes cognitivos e outros detalhes relativos à etnia e etc., que vocês estão mais familiarizados com essa diversidade de público. Bom, como a gente já está vivenciando muitas fake news e não exatamente mal entendidos, mas uma inconsistência de informações que gera medo e insegurança, é importante que nesse processo de comunicação vocês tragam a valorização do conhecimento científico como aquele que pode oferecer as melhores respostas nesse momento e para o melhor comportamento. Mas sem deixar de atentar para que há incertezas ainda sobre esse conhecimento, já que o coronavírus que causa o Covid-19 é um vírus novo e, embora ainda existam incertezas, há algumas certezas, digamos assim, e que são elas que vão orientar o modo de prevenção. E fazendo esse destaque, né, sobre o conhecimento científico e um comportamento equilibrado, seguindo esses conhecimentos que a gente já tem, chegar a atitudes responsáveis e equilibradas de todo o público-alvo do Plantão Edu. Bom, nesse sentido, a parte de comunicação, vocês têm que sugere que vocês foquem em informar continuamente, tanto o público interno quanto o externo. E aí, destacando nessa comunicação as fases, estratégias e ações previstas para a prevenção do contágio no ambiente educacional e para a manutenção das atividades no ensino. E aí também, lá no caderno do Plantão Edu, vocês encontram um pouco sobre essas fases e as subfases, e isso já ajuda vocês a pensarem em como, em cada uma dessas fases e subfases, vocês vão realizar a comunicação. Também deve ser colocado a relevância de, nesse conteúdo, haver mensagens trazendo informações sobre as medidas que a instituição está tomando para proteger seus membros, sobre o impacto dessa situação de emergência na vida da instituição, informações sobre as medidas pedagógicas de transporte, alimentação, de gestão, de treinamento e capacitação que o estabelecimento está tomando, e sobre o possível período de retorno às aulas. Embora a gente saiba que isso está sendo divulgado na grande mídia, também cada estabelecimento estabelece a sua comunicação diretamente com o seu público-alvo também. Também é importante que essas informações sejam regulares, falando sobre o grau de preparação do Estado, da região, do município para esse retorno às aulas, que vocês realizem uma avaliação da capacidade de comunicação de todos os atores envolvidos nesse processo e, eu diria, principalmente dos canais de comunicação, se eles estão sendo realmente tão eficazes e eficientes quanto o esperado. E, nesse sentido, modificar o tipo de comunicação, ou o plano de comunicação que vocês dão, se for o caso, né? E prever que podem ser necessários ainda mecanismos para desmentir rumores e desinformações. Então, talvez criar um canal só para tirar dúvidas. Exemplo aqui que tem um e-mail só para isso, ou um WhatsApp. No mesmo sentido ainda, estabelecer diálogo em qualquer atividade que venha a ser implementada. Isso já vai ajudar a sanar possíveis dúvidas. Se vocês estiverem dialogando e comunicando sobre isso, uma comunicação que não seja só da informação ser emitida, mas também que vocês terem um feedback.
e poder dialogar com isso. E manter uma comunicação que também seja motivacional, lembrando que a unidade de ensino está preocupada com o bem-estar de todos e que vocês não estão isolados da comunidade na qual se inserem. Também quando a gente pensa em comunicação, às vezes a gente vai muito direto para aquele lugar físico onde a gente atua no nosso trabalho, né? Nesse sentido, uma das diretrizes é comunicar as normas de conduta relativas ao uso dos espaços físicos e à prevenção e ao controle da Covid em linguagem acessível à comunidade escolar. E aí práticas como afixar cartazes com as normas em locais visíveis, como a sala de aula, os banheiros, refeitórios, mas também tem uma comunicação que é externa a essa comunidade e que pode ser de divulgar o que vocês produzirem também em relação a essa gestão. A gente traz aqui alguns exemplos que o próprio Comitê de Retorno às Aulas, o Comitê Técnico Científico da Defesa Civil, tem disponível no seu site o material que vocês estão trabalhando aqui na capacitação, que é o Plano de Contingência Estadual, o pré-escola, o caderno de apoio e o tutorial de metodologias ativas. Então, da mesma forma que a gente criou, está disponibilizando esse material para o conhecimento de vocês, também seria fantástico se vocês disponibilizassem aquilo que vocês produzirem para a comunidade em geral, né? Estamos todos aprendendo nesse momento e quanto mais a gente puder ter isso organizado e disponibilizado para a comunidade, melhor. Bom, outras diretrizes importantíssimas. Comunicação com a Secretaria de Saúde e Educação. Então, vocês têm um canal também com essas secretarias, no caso, a Secretaria de Saúde, informar de imediato se tiver algum caso suspeito no estabelecimento de ensino, para que seja realizada testagem e acompanhamento da situação. E com a Secretaria de Educação também, informar de imediato caso suspeito, para que possa se manter um monitoramento e controle da evolução da pandemia. Bom, vocês percebam que é muita coisa para organizar intuitivamente, digamos assim. Seria interessante realmente se constituir um plano de comunicação. E essa é a segunda diretriz do nosso caderno. Planejar a ativação e implementação de um plano de comunicação no âmbito do plano de ação coordenado da unidade de gestão operacional. E aí a gente volta naquele diagrama inicial, né? Se vocês fizerem um plano, tudo isso consegue estar organizado, esquematizado e com informações rapidamente acessíveis. A sugestão é que o plano contenha esses 8 tópicos. A contextualização dessa ameaça e do próprio plano de comunicação. Quais são os objetivos e metas desse plano? O público-alvo do plano, ou os vários públicos-alvo. Quais são os conteúdos dessa comunicação, principal, secundário, sua inter-relação? Os recursos humanos e materiais a serem utilizados? Quais canais de comunicação e informação serão utilizados? Que se realize uma calendarização dessas atividades de comunicação e, como todo plano, que ele tem uma avaliação para adaptação e aprimoramento. Finalizando, a gente coloca a importância de incorporar a comunicação de risco dentro de um planejamento. Ou seja, realmente vocês criarem um documento que contemple tudo isso, né? E aí, alguns quesitos importantes é estruturar o sistema de comunicação de modo que a comunidade entenda aquilo que está sendo comunicado. Não adianta simplesmente emitir a informação se vocês não têm certeza do que a comunidade vai fazer quando ela receber aquele comunicado. Então, é preciso que isso esteja estruturado de forma que a mensagem não só seja recebida, mas que ela também seja compreendida e que as pessoas tenham uma certa atitude frente àquele comunicado.
Outro critério é elaborar um cronograma para as atividades e produtos da comunicação e sempre manter esse monitoramento da implementação para melhorar esse sistema e monitorar o processo. E por último, mas não menos importante, lembrando vocês, né, que promover a comunicação com o público e a comunidade durante os surtos epidêmicos e em outras situações de ameaça também, deve ser no sentido de criar, manter ou resgatar a confiança e a transparência dessa relação entre comunidade, serviço público, comunidade, escola, enfim, entre a comunidade e as instituições que ela precisa e que ela respeita e que ela mantém uma relação contínua. E por isso mesmo é importante ter uma análise do público-alvo desse plano de comunicação para que ele realmente seja efetivo. É isso, pessoal. Mais informações vão estar no caderno de diretrizes. Lá estão todas completas. É importante vocês fazerem uma leitura desse material.